Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar as chamadas superfícies expandidas, mais conhecidas como aletas. Esse conteúdo está lá no capítulo 3 do nosso livro em Cropeira, né? Se vocês lembram, já faz alguns vídeos que estamos estudando o capítulo 3. Do que trata o capítulo 3? Da condução unidimensional em regime permanente. Então nós vimos lá a parede plana, a parede cilíndrica, onde o fluxo de calor se dava apenas numa direção, seja na direção X, no caso da parede plana, seja na direção R, no caso da parede cilíndrica. E nós estudamos também o método da resistência térmica, que nos ajuda a resolver os problemas de condução de calor, tá certo? E vimos também o método da resolução da equação diferencial e determinação das constantes de integração C1 e C2. Então, tudo é condução unidimensional. Tudo é capítulo 3 e hoje nós vamos continuar estudando condução unidimensional. Bom, vamos pegar como exemplo aqui, ó, uma placa eletrônica. A gente está vendo ela de perfil, né? Aqui tem uma CPU, por exemplo, no computador. Tem outros componentezinhos, mas o principal componente é essa CPU. Essa placa está ligada na corrente elétrica, né? Se eu multiplicar a tensão pela corrente que está passando nesses fios, eu tenho a quantidade de calor que está sendo gerada por efeito Joule, né? Então toda a potência que entra aqui pela primeira lei, toda essa potência se transforma em calor. Medida em watt, né? Essa potência que eu chamei de potência elétrica, isso aqui é medida em watt, vai se transformar em calor. E esse calor tem que ser eliminado da placa, da CPU, senão ela vai derreter, tá certo? Então, como é que eu posso eliminar o calor dessa CPU aqui? Observem que essas placas estão no ar, né? Então tem o ar ao redor dessa CPU. Então pode ter convecção natural, então o ar sobre a CPU esquenta, tende a subir, forma correntes de convecção, né, que sobem perto do ponto quente e recirculam, algo assim. A quantidade de calor que é removido dessa CPU ela pode ser removida por convecção e ou por radiação. Então, esse Q que está aqui vai ser a soma de um calor de radiação. Essa CPU vai emitir em todas as direções, porque o ar é um meio semitransparente, e vai perder por convecção. Na maioria dos casos, a convecção é mais importante, porque essa radiação, imagina que essa placa está dentro de um gabinete, o gabinete está quente também, né? Todo o gabinete está quente. De forma que tem várias placas uma do ladinho da outra aqui, de forma que a radiação acaba sendo pequena. A convecção acaba sendo a maior parte e ela envolve, então, a movimentação do ar ao redor. Observe que, ano a ano, os componentes eletrônicos vão aumentando de potência, ou seja, vão gerando mais e mais calor. À medida que esses circuitos vão evoluindo, mais calor é gerado por efeito Joule. Então, maior é a taxa de transferência de calor que eu tenho que remover. Se eu olhar a taxa de transferência de calor por convecção, lei de Newton do resfriamento é H a ΔT. O ΔT, se vocês lembram, é a diferença entre a superfície e o T infinito, que é o ar, né? Que seria o fluido que está ao redor aqui. Tá certo? Essa temperatura da superfície é a própria temperatura da CPU. Então, imagina que esse componente eletrônico suporta até 85 graus Celsius, uma temperatura comum aí para eletrônicos. Geralmente, eles operam no máximo nessa temperatura. 85 graus Celsius. Tem infinito a temperatura do ar, a temperatura ambiente, 20, 25, 30. Se tiver um ar-condicionado no ambiente onde essa placa está, pode ser um pouquinho menor, 20 graus, coisa assim. Tá? O ΔT não tem muito que mudar.
Isso aqui geralmente em torno de 85, esse aqui em torno de 20, 25. Então imagina que cada ano agora eu estou aumentando a potência, estou aumentando o calor, estou aumentando a quantidade de calor por convecção que eu preciso remover. Só que o ΔT permanece fixo. A área é a área da superfície dessa CPU, que vem diminuindo na verdade. A tendência é a miniaturização dos componentes, né? Cada vez mais a gente quer componentes eletrônicos menores. Só que se a área diminui, eu prejudico a convecção. A única saída que nos resta a princípio é esse H aqui. Se isso aqui está fixo, isso aqui está limitado, posso tentar brincar com o H de convecção. Tá certo? Aí o que eu faço? Esquece a convecção natural, porque ela é fraca. E vou colocar um ventilador aqui em cima, soprando em cima desse meu componente. O que eu faço quando eu ponho um ventilador? O pessoal chama de ventoinha, né? Essa ventoinha aumenta a velocidade do ar, vai aumentar o H. Vou aumentando o H conforme eu vou aumentando essa velocidade. Certo? Então, não posso mexer na área, não posso mexer na área da CPU, né? Não posso mexer no ΔT, vou tentar aumentar o H. Aqui tem um gráfico típico do H em função da velocidade do vento, tá? Se vocês vão estudar com mais calma, em mais detalhes lá em Transcal 2, né? Quando vocês forem estudar convecção, e lá a gente vai ver que, inicialmente, um pequeno aumento de velocidade dá um ganho bom no H, no coeficiente de convecção. Mas, à medida que eu vou aumentando cada vez mais a velocidade, essa curva vai se tornando horizontal, ou seja, eu preciso de dar um incremento grande de velocidade para conseguir um incremento minúsculo no H. Então, estamos, de novo, chegando nos limites. Não adianta ficar aumentando mais a velocidade, isso vai provocar mais ruído, vai consumir energia, porque a ventoinha consome energia, faz muito ruído, que é desagradável. Então não é por aí o caminho, o H começou a se esgotar também. Então vamos voltar para lá. Ora, se não podemos mexer no ΔT porque a temperatura da CPU é característica eletrônica, o ambiente tem uma temperatura que não varia muito, na faixa de 20 a 25, 30 graus, minha única saída, não posso mexer nisso porque já chegou no limite, não posso chegar nisso, não posso mexer nisso, vou tentar mexer na área então. Então eu vou expandir a superfície. Por quê? Expandindo a superfície, ou seja, aumentando a área de convecção, eu consigo aumentar o calor de convecção. O que eu faço? Ponho aletas. O que são aletas? Então tá aqui, ó. De novo, desenhei aquela placa CPU e eu vou botar um sistema. Imagina que isso aqui é uma placa quadrada, tá? Que vai em cima da CPU. E nessa placa quadrada eu vou botar várias outras placas de pé. Se eu olhar na profundidade, eu vou ter algo assim, né? Certo? Em perspectiva, certo? Ó. E assim por diante. Para que eu faço isso? Para aumentar a área. Então, se antes eu tinha somente a área da superfície da CPU, agora eu vou estar trabalhando com a área total desse dissipador aqui, ó, que é tipo 100 vezes maior. Então, eu expandi a superfície de convecção. O vento vai passar por dentro dessas ranhuras, né? Cada placa dessa daqui, ó, vai se chamar uma aleta. Então eu tenho várias aletas que me ajudam a remover o calor dessa CPU e entregar para o ar que está numa temperatura até infinita. Esse conjunto
de várias aletas sobre uma base. Para que serve essa base? Para espalhar o calor, né, para todas as aletas, ó. O calor vai sair da CPU e vai atingir a base de todas as aletas. E as aletas, então essas são as bases das aletas, né, que ficam grudadas na placa base, e daí as aletas transferem o calor para frente e espalham ele em toda a superfície. Então, qual que é a ideia? Aumentar a área da superfície. Muito bem. Então, eu vou pegar só uma aleta dessa daqui agora. Vou pegar uma aletinha dessa, vou virar assim. Vou desenhar ela aqui, ó. Tá certo? Então, nas superfícies dessa aleta tem um fluido com uma temperatura T infinito, coeficiente H. Essa aqui é chamada base da aleta, tá? É o ponto onde a aleta está fixada e onde ela está extraindo o calor, digamos assim. Seria essa base aqui. Então vamos chamar de TB a temperatura da base. A temperatura da aleta é máxima no ponto onde ela encosta na base, e à medida que eu vou me distanciando da base da aleta, medida x é a medida com relação à base da aleta, a temperatura vai caindo. Então nós temos aqui, ó, um T que depende de x. Por que a temperatura vai caindo? Porque para o calor sair daqui, para o calor sair da base e se espalhar até a ponta, é obrigatório que a temperatura vá caindo. E observe que eu fiz de propósito, não é mais uma linha reta, como se fosse na parede plana, né? Porque na parede plana o calor entrava todo por aqui e saía todo por aqui. Agora não. À medida que o calor vai avançando, ele vai sendo retirado para as laterais. Aí essa inclinação vai diminuindo, tá? Então observem que se por um lado eu aumentei a área com a aleta, esse ΔT, que é o TS, observe que o TS, a temperatura da aleta, temperatura na superfície da aleta, varia com x. Temperatura da aleta é igual à temperatura da superfície dela. Nós vamos admitir que, num certo ponto x aqui, a superfície está totalmente na mesma temperatura que o centro da aleta, digamos assim. A temperatura varia só com x, só na direção x, não varia na direção y, tá certo? Porque a direção y é muito fininha, essa dimensão aqui, ó, é fina, perto do comprimento da aleta. A espessura fina, espessura geralmente é fina perto do comprimento da aleta. Então o calor se dá mais nessa direção e pouquíssimo na direção Y. Na direção Y é só esse calor de convecção, na verdade, que ocorre fora da aleta. Tá certo? Então observe que agora o nosso TS não é mais uma constante. O TS, a temperatura da superfície, depende de x. E é isso que nós temos que definir agora. Se nós soubermos calcular como é que a temperatura varia com x, nós podemos obter o calor que está saindo da superfície na base da aleta pela lei de Fourier, calculando a derivada dessa temperatura com relação a x. Tá certo? Então o primeiro objetivo é determinar a temperatura da aleta em função de x. Como é que funciona essa função? Bom, existem várias geometrias de aleta, tá? Existe uma nomenclatura que o nosso livro usa. Eu vou dar uma revisada aqui com vocês. Tem a ver com geometria espacial bastante. Essa parte de aleta vocês vão ver que é preciso exercitar bastante a visão espacial, porque a geometria é super importante. A geometria da aleta vai determinar quanto calor ela é capaz de transferir. Então, existem as chamadas aletas planas. O que são aletas planas? Aquelas que são colocadas sobre superfícies planas. Então essa aqui é uma superfície plana, ó.
superfície plana. Sobre essa superfície plana, eu coloquei uma aleta. Muito semelhante ao que nós vimos anteriormente, lá do dissipador, né? Do computador. Essa é dita uma aleta plana de perfil retangular. Por quê? Se eu olhar ela de perfil, isso aqui é um retângulo. Então, perfil olhando de lado, enxerga um retângulo. Então, ela é dita uma aleta plana de perfil retangular. Essa mesma aleta plana, ou seja, sobre uma superfície plana, ela pode ter um perfil triangular. Então, agora eu estou olhando o perfil dela e eu enxergo um triângulo. Aqui era um retângulo, aqui é um triângulo. Qual que é a diferença entre as duas? Enquanto que nessa daqui a seção transversal é constante, o que é a seção transversal? Se eu pegar essa aleta e fizer um corte a uma distância qualquer, corte imaginário, né? Eu vou enxergar uma figura que é um retângulo, tá certo? E esse retângulo é o mesmo que acontece lá na ponta. Então a seção transversal é constante ou uniforme. Em qualquer ponto que eu cortar essa aleta, eu vou ter sempre a mesma geometria. Seja ela retangular, ela pode ser um círculo. Então essa daqui, a seção é retangular. Ela poderia ser uma seção circular. Então existe o perfil e existe a seção, pessoal. Não confundam, tá? Perfil é quando eu olho a aleta de lado. O que eu estou enxergando? Estou enxergando um retângulo. A seção, eu faço vários cortes em diversos comprimentos e vejo se é retangular, se é circular. E se essa seção é constante, ou seja, ela não muda, ela é dita de seção transversal constante. Ao contrário dessa aqui, pessoal, ó, se eu fizer várias seções, se eu fizer um corte aqui, nessa altura, eu vou enxergar um retângulo. Se eu fizer um corte aqui, eu vou enxergar um retângulo menor. Então, a seção transversal não é constante, não é uniforme. E ela pode ter também o formato retangular. Observem que as duas são iguais. Aqui é um retângulo que tem sempre o mesmo tamanho para vários pontos da aleta. Aqui eu tenho um retângulo que vai diminuindo a largura à medida que eu vou me distanciando da base da aleta. Então essa aqui é não uniforme e essa aqui é uniforme. Isso vai fazer diferença depois na hora de calcularmos a taxa de transferência de calor. Certo? Então essas são as aletas planas. Bastante comuns em dissipadores, onde a gente tem uma placa base. Aqui o dissipador, né? Tem uma placa base e nós temos várias aletas. Como eu desenhei aqui em perfil, ó. Isso aqui é uma aleta de perfil retangular, tá certo? Ela pode ser também trapezoidal, tá, pessoal? Trapezoidal é quando não tem essa ponta. Eu corto essa ponta fora. Corto a ponta fora só para não ficar um fio de navalha aqui, ó. Tá certo? E além das aletas planas, sobre superfície plana, nós temos também, muito comum, as aletas anulares. Que agora não é mais uma superfície plana, é uma superfície cilíndrica. Imagina que eu tenho um tubo, está passando um fluido quente ou frio, e eu quero facilitar a transferência de calor entre esse fluido que está aqui dentro desse tubo e o fluido que está fora do tubo. Então eu vou botar várias aletas, ó, como se fosse arruelas, né, ou moedas furadas. Eu vou botar ao redor desse meu tubo, vou botar várias dessas, tá? Geralmente a gente põe várias aletas dessa daqui. E observem que, de novo, ó, se eu fizer vários cortes a diversas distâncias a partir da base, observe que a base agora é uma superfície cilíndrica. Então aqui está a base, essa é a base. Se eu fizer vários cortes, agora ó, um corte aqui, o corte tem que acompanhar o formato da aleta. Ou se eu fizer um corte aqui, observem que a área da seção vai aumentando sempre. Por quê? Como é que eu calculo a área? É 2πr, que é a circunferência, vezes a espessura.
Então, como o R vai aumentando, a área de passagem do calor vai aumentando. Aqui a área de passagem é pequena, aí ele vai deslocando no sentido radial, parecido com o isolamento, né? À medida que ele vai aumentando, o calor vai fluindo, ele vai encontrando uma área cada vez maior. Então a área, a seção não é constante. Então, exemplo de seção transversal não constante. Nós temos a plana de perfil triangular, a plana de perfil trapezoidal. Nós temos a anular, que também é seção não constante. Aqui nós podemos ter, agora se eu olhar de lado, perfil retangular, perfil triangular, podemos ter o perfil trapezoidal, figuras geométricas conhecidas, né? Que seria o trapezoidal? Seria um corte aqui, por exemplo, ó. Aí a aleta acabaria aqui. Tira a pontinha para não se machucar, né? Um exemplo de aleta desse tipo, vocês já devem ter percebido, motores de motocicleta, algumas ditas motores refrigerados a ar, ao redor do cilindro, né? Lá o motor é um cilindro e tem aletas ao redor, geralmente é de perfil trapezoidal. Tá? Então existem muitas geometrias. Importante identificar nas diferentes geometrias quais têm a seção constante e quais têm a seção não constante. Então, constante até agora são as planas de perfil retangular, certo? A seção pode ser circular, quadrada, retangular. E as de seção não constante, que são as planas triangular, trapezoidal e todas as anulares. Observe que todas as anulares têm seção transversal não constante. Inclusive essa de perfil retangular. Então essas são as geometrias mais usuais de aletas. E nosso objetivo então é, se vocês lembram, para qualquer que seja a geometria, sempre eu quero saber como é que a temperatura dessa aleta varia com x. Ou seja, a partir de x é a superfície base, né, que seria isso daqui, ó. Nós vamos chamar isso de TB de base, temperatura da base da aleta. Imagina que isso aqui é uma panela, a parede de uma panela, está fervendo a 100 graus Celsius, tem um cabo da panela aqui. Observe que essa panela, o cabo da panela está exposto a um ambiente T infinito, temperatura do ar ambiente, um H conhecido geralmente, né? Temperatura da base, no caso da panela fervendo, é em torno de 100 graus Celsius. E eu quero saber como é que T varia com X. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma fatia, vou fazer um corte. Então lembra da seção transversal, constante, não constante? Eu vou pegar e vou imaginar um corte paralelo à base. Eu vou enxergar isso aqui, né? Essa é a seção transversal. Do jeito que eu desenhei aqui uma circular, então se eu fizer um corte aqui atrás ou aqui na frente, eu vou enxergar, se eu enxergar sempre a mesma figura, mesmo tamanho, é dita de seção constante, certo? Eu quero saber se é de x. Então eu vou fazer dois cortes, ó. Eu vou tirar uma bolacha aqui, uma fatia. Tá aqui, ó. Vou ampliar essa fatia, essa bolacha, e vou identificar os fluxos de calor. Existe um fluxo de calor por condução numa face que nós vamos chamar de x, onde x é a distância com relação à base. Essa bolacha tem espessura que nós vamos chamar de ΔX. Então, a face de cá é a face x. E a face de cá, né?
onde está entrando o Q, duas linhas de X, é a face X. E na face da direita é X mais ΔX. Fluxo em X mais ΔX. Observe que os dois não são iguais, não é que nem a parede plana. Por quê? Parte do calor está saindo por convecção pela periferia dessa bolacha. Então entra calor por condução na esquerda e sai calor por condução pela direita e por convecção pelas laterais. Nós vamos aplicar as leis de conservação de energia nesse elemento aqui, ó, com esses fluxos de calor. O que diz a lei de conservação? Primeira lei, que em regime permanente o calor líquido, nós já fizemos isso, tá? Então vou fazer mais rápido agora. O calor líquido é igual a zero, ou seja, tudo que entra sai. Calor líquido é que entra menos que sai igual a zero, ou seja, calor que entra igual a calor que sai. Vamos usar bastante isso em regime permanente, né? Sempre usaremos. O calor que entra igual a calor que sai. As coisas não mudam com o tempo. Quem que é o calor que entra? É o fluxo de calor que está entrando pela esquerda vezes a área do lado esquerdo. Então, fluxo de calor em X vezes a área na face esquerda. Nós vamos chamar de A em X. Então, fluxo vezes a área vai dar watt. Qual é o calor que sai? Bom, tem duas saídas. Tem uma saída por condução na face direita, também vai ser X mais ΔX, um fluxo, né? Vezes a área da face da direita. Observe que não necessariamente o A em X tem que ser igual ao A em X mais ΔX. De novo, do jeito que eu desenhei aqui, parece que a seção é constante. Mas a gente quer uma expressão que valha para qualquer tipo de aleta, inclusive para as que tenham seção transversal não constante. Então nós vamos assumir que a princípio a área em X pode ser diferente da área em X mais ΔX. Ou seja, algo assim, né? Algo que vai diminuindo a área. Então esse é o calor que sai por condução, mas tem um calor saindo por convecção pelas faces laterais, ó. Como é que eu calculo isso? É o fluxo de convecção vezes a área. Observem que a área agora é a área da superfície. É essa área aqui, ó. Essa aqui é a área sup, a área da superfície. Vamos escrever aqui? É a área da borda, a área da superfície, que é diferente dessa área, dessas duas áreas aqui, que são as áreas dessas faces laterais. Então são áreas diferentes, não confundam. Quem que é o fluxo de calor por convecção? É H vezes o TS menos T infinito. Onde o TS nós já vimos que depende de X. Tá certo? Relembrando, TS depende de X, que nós vamos chamar de T de X simplesmente, que é o nosso objetivo. Então aqui é o nosso objetivo, na verdade. É isso que nós queremos calcular. E quem é a área da superfície? A área da superfície é a área da borda, dessa borda da bolacha, né? Que seria, no caso da aleta circular, seria 2πr, que é a circunferência, vezes o ΔX, que é a espessura. De novo, no caso da aleta circular, é 2πr vezes a espessura. Mas eu quero uma equação que valha para qualquer tipo de aleta, inclusive de seção transversal retangular, por exemplo, ou quadrada. Então eu vou usar, em vez de 2πr, eu vou usar P de perímetro vezes o ΔX. Lembram o que é o perímetro? Perímetro é medido em metro e é o comprimento. Se fosse uma linha enrolando essa aleta, qual é o comprimento dessa linha para dar uma volta completa ao redor da aleta? De novo, no caso da circular é 2πr. E no caso de uma retangular, quanto é que seria o perímetro? Vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B. Perímetro aqui é 2A mais B.
2A mais 2B. Tá certo? Então vamos chamar só de perímetro. Esse perímetro, seja retangular, seja circular, seja quadrado, qualquer coisa, vezes o ΔX vai dar sempre a área de convecção. Então esse aqui é o perímetro vezes o ΔX. Então jogando essas informações todas aqui, o calor que entra ficou o fluxo em X vezes a área em X, igual ao calor que sai, que é o fluxo em X mais ΔX vezes a área em X mais ΔX, mais o H vezes perímetro vezes o ΔX vezes o T, que depende de X, menos T infinito. O calor que entra, o calor que sai. Agora eu vou dividir tudo por ΔX e vou rearranjar. Olha o que vai ficar. Ó. Dividido por ΔX. Então observe que esse ΔX cancelou com esse, ou igual a zero, né? Isso aqui igual a zero. Faltou igual a zero aqui. Aí eu vou identificar, ó, tudo que está nessa área pontilhada, quando no limite, quando ΔX tende a zero, limite quando ΔX tende a zero, ou seja, eu vou pegar a espessura dessa bolacha e tender a zero. Para que eu faço isso? A gente já viu isso lá na equação da condução, né? Quando ΔX tende a zero, as duas faces tendem ao mesmo ponto X, e esse balanço vai me dar o T de X naquele ponto específico, que é isso que nós queremos. Nós queremos a temperatura naquele ponto X. Então observem que o que apareceu aqui, ó, uma função em X mais ΔX. Isso aqui tudo é uma função em X mais ΔX. Esse aqui é uma função em X, dividido por ΔX. Quando ΔX tende a zero, tudo que apareceu aqui é a derivada com relação a X do Q de X. Certo? Então isso aqui tudo se tornou isso daqui. E o resto eu reescrevi, HP T de X menos T infinito. Agora nós vamos... Bom, essa aqui é a chamada equação da aleta que nós buscamos. Equação da aleta. Se eu conseguir resolver ela, eu tenho T de X. Certo? Então, agora vamos começar a simplificar um pouquinho ela, porque ela está muito complexa ainda aqui. Vamos pegar o caso mais simples possível, que é quando o A de X é uma constante. Ou seja, nós estamos falando de aletas com seção transversal constante. Exemplo, aleta plana de perfil retangular, certo? Com seção ou retangular ou circular. Seria esse primeiro caso aqui, quando a seção é constante, ou seja, quando eu faço vários cortes em vários comprimentos da aleta e a área não muda. A gente falou também dessa aqui que era cilíndrica, né? Se eu fizer vários cortes, essa área aqui não muda em diversos comprimentos da aleta. Então nós temos área constante. Se a área é constante, observe que eu posso tirar da derivada com relação a x. Então eu posso jogar a área para frente
ficou... E vou dividir tudo pela área. Veja se vocês concordam. Isso aqui vai vir aqui para frente, dividindo pela área. Nós vamos ficar com dx de menos o fluxo de calor. Desculpa, do fluxo de calor, né? HP dividido por A, que multiplica T menos T infinito. Aqui já vou suprimir o T de X, tá? Vou suprimir o T de X para não ficar carregando demais a notação. Vou chamar simplesmente de T, lembrando que esse T depende de X. Isso aqui tudo igual a zero. Agora eu vou usar a lei de Fourier, que diz que o fluxo de calor na direção X é menos K dt dx. E a gente já fez isso anteriormente, vamos considerar o K constante, embora sabemos que a condutividade não é constante, ela varia com a temperatura, mas se a gente usar uma condutividade média, na temperatura média do problema, é uma hipótese tranquila e facilita bastante a nossa solução. Bom, então substituindo isso aqui, nós vamos ficar com menos derivada de K, só que menos é uma constante, o K é constante e vai ficar menos K dx, jogando lá dt dx, ddx e dt dx, vamos botar, vai, dt dx mais HP sobre A, T menos T infinito, igual a zero. E agora eu vou dividir tudo por menos K e vou chegar na seguinte expressão. Essa é a equação da aleta para aletas com área constante e com condutividade constante. Certo? Então, observe que essa é uma equação diferencial ordinária, uma EDO de segunda ordem, EDO segunda ordem, não homogênea, porque aqui aparece o T menos T infinito. Se fosse só T, ela seria homogênea, menos T infinita, T menos T infinito é não homogênea. Então a gente vai lá no cálculo e vê as técnicas que nós temos para resolver EDO de segunda ordem não homogênea. Se eu conseguir resolver essa equação, eu tenho T em função de X, que é o mesmo T de X que aparece aqui, né? Que esse é o meu objetivo. Observe que H, P, K e A são todos constantes. Constante, 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 constante. Se tudo é constante, eu posso definir isso aqui como sendo um m ao quadrado. M ao quadrado é uma constante. Poderia chamar de m? Podia. Mas vamos chamar de m ao quadrado. Por quê? Porque já vamos ver. Isso que aparece aqui, ó, T menos T infinito, nós vamos chamar de θ. Por quê? Porque nós queremos tornar essa equação homogênea. Fica mais fácil para trabalhar. Certo? θ, por definição, é T menos T infinito. Se eu derivar isso aqui duas vezes, dθ dx, d2θ dx2, deriva a primeira vez, vai ficar dt dx, isso aqui some, porque é uma constante, deriva duas vezes, d2t dx2. Então, com isso, eu transformei essa equação que era não homogênea numa equação homogênea, através de uma substituição de variáveis. Ficou, em vez de d2θ dx, ficou em vez de d2t dx, vamos trabalhar com d2θ dx, e aqui ficou somente θ. Então essa é a equação que nós vamos resolver, ó. Uma derivada segunda menos uma constante que multiplica a função igual a zero. Relembrando, m então, o m ao quadrado é hpka, então m é raiz quadrada de hp sobre ka.
Essa é chamada de constante da aleta. É uma constante que aparece na equação da aleta. Então, cada aleta tem uma constante, que é o produto do H vezes o perímetro, dividido pelo K, pela área, e o raiz quadrada disso. Isso vai dar um número. A unidade disso é metro na menos 1. Não é uma coisa que dá para ver fisicamente, né? Mas é o que sobra quando combina essas unidades. Vai dar metro na menos 1. Tá bom? E lá no cálculo, uma EDO desse tipo aqui tem uma solução do tipo θ de x é um C1 e na mx mais um C2 e na menos mx. Chamada solução geral, né? Se vocês lembram lá do cálculo, equação de segunda ordem, contra as raízes, equação característica, lembram disso? Isso aqui é equação característica, acha a raiz, e a solução geral é esse tipo aqui, exponencial m, então é a constante da aleta, x é a variável, tá certo? E de novo, precisamos C1 e C2. Então, de novo, nós estamos naquele problema de determinar as constantes que apareceram na solução geral daquela equação diferencial. Para determinar as constantes, nós precisamos das condições de contorno. O que acontece nos contornos do problema? Então, de novo, em x igual a 0, no início, o que eu sei? Eu sei que em x igual a 0, a temperatura é Tb. Em x igual a 0, T é igual a Tb. A temperatura vale Tb. Beleza, só que a nossa solução está em θ. Vamos lembrar que θ é T menos T infinito. T menos T infinito. Então, jogando essa informação aqui, Tb menos T infinito. Certo? Ou seja, jogando agora essa informação na solução geral, θ é Tb menos T infinito, jogo isso aqui, nós ficamos com Tb menos T infinito é igual a C1 vezes E na M vezes X, só que X é 0, mais C2 vezes E na menos M vezes X, E na menos MX, só que o X vale 0. Então, E na 0 é 1, isso aqui tudo vira 1. E na 0, E na menos 0 igual a E na 0, que é igual a 1, né? Então, nós ficamos com C1 mais C2 igual a TB menos T infinito. Vamos chamar TB menos T infinito, por definição, vamos chamar isso de θB, tá? Assim que o livro chama. É a temperatura da base menos o T infinito. Vou chamar isso de θB. E nós ficamos com a seguinte relação entre C1 e C2. A soma de C1 com C2 vai dar TB menos T infinito, que é o nosso θB. Beleza, então temos uma relação entre C1 e C2, mas nós precisamos de outra relação porque precisamos de duas equações para resolver duas variáveis. E aí nós vamos para outra extremidade. O que acontece na outra extremidade? Ou seja, na ponta da aleta. Então, a base da aleta T igual a TB. E a ponta? Ponta da aleta. Quanto é que vai? O que a gente sabe? Em x igual a L, o que nós sabemos? Pode acontecer 4 coisas diferentes, pessoal. Primeiro caso que pode acontecer é a chamada aleta infinita. Uma aleta muito longa. Imagina que o cabo daquela panela é muito longo. Depois a gente vai ver o que é muito longo, tá? Às vezes esse muito longo significa alguns centímetros só. Nós vamos estudar isso com mais calma depois. Mas basicamente, se ela é muito longa, o L tende ao infinito. A temperatura em L, o que é L? Vamos desenhar aqui, né? Não desenhei. O L é a distância da base até a ponta da aleta. Como se fosse a espessura da parede lá na parede plana, agora é o comprimento da aleta. É o caminho que o calor tem que percorrer. O que acontece? Se a aleta é muito infinita, a temperatura na ponta da aleta, a aleta é tão longa
que ela esfria tanto, muito longa, que essa temperatura encosta na linha tracejada, ou seja, no T infinito. Se a aleta é muito longa, observe que a aleta vai esfriando. Se ela for muito longa, aqui na ponta, a temperatura já está totalmente fria. Vai esfriando, aqui na ponta já vai estar totalmente fria, ou seja, a curva verde encosta na curva do ar, do T infinito. Então é escrito aqui. Temperatura em L igual a T infinito. Relembrando que o θ é o TB menos T infinito. Aqui, ó. O θ é o T menos T infinito. T menos T infinito, quando o T tende a T infinito, vai ficar T infinito menos T infinito, ou seja, vai dar zero. Por quê? Porque θ é sempre T menos T infinito. Só que o T também é T infinito menos T infinito é zero. Então nós vamos substituir essa informação aqui. Em x igual a L, θ tende a zero. Então esse lado dá zero, C1 vezes E na ML, mais C2 vezes E na menos ML. Certo? Só que o L tende ao infinito, então eu vou reescrever aqui, ó. Com L tendendo ao infinito, E na ML, isso aqui, se o L tende ao infinito, E na infinito é igual ao infinito. Isso aqui tende ao infinito. E esse cara aqui? E na menos ML, com o L tendendo ao infinito, dá 1 sobre E na ML. Isso aqui tudo tende a zero. Então, 0 vezes C2 dá zero. Para dar zero, só se o C1 passa dividindo, né? O C1 é igual a zero. Certo? Esse termo não existe mais. Passa o E na ML dividindo. 0 dividido por infinito é zero. Então, C1 é zero. Como C1 mais C2 tem que dar TB menos T infinito, então, portanto, C2 vai dar TB menos T infinito. Então agora eu sei C1 e sei C2. Posso substituir? Lembrando que TB menos T infinito é o nosso, por definição, é o nosso θB, né? Aí temos que o θ de x vai dar então o C1, que é zero. Então a primeira parte da solução sumiu. C1 é zero, ficou só o C2, que é TB menos T infinito, vezes o E na menos MX. Ou reescrevendo, passando o T infinito para cá, né? Porque lembrando que o θ é T menos T infinito. Transformação de variável, né? Nós chegamos na seguinte expressão. Temperatura da aleta em função do comprimento. X. Então observem que é aquele desenho que já tinha feito anteriormente, só que agora a gente tem a equação dessa linha aqui, ó, conhecida. Quando x vale zero, E na zero é 1. T infinito menos T infinito cancela, fica T igual a T da base. Então, parte de T da base e tem uma exponencial decrescente com x. Ou seja, tende assintoticamente não a zero, mas sim a... Observe que quando E na menos infinito dá zero, cancela tudo isso e ficou só T igual a T infinito. Então, quando x vai para o infinito, T tende ao T infinito. Se aproxima da linha pontilhada. Que é o que nós tínhamos dito aqui. Quando o L vai para o infinito, a temperatura tende ao T infinito. Então, essa é a equação da aleta infinita.
temperatura, né, em função do comprimento para a aleta infinita. Certo? Primeiro caso, esse é o primeiro caso só. Se a aleta for muito longa. Muitas vezes, o mais importante que saber como é que a temperatura varia ponto a ponto é saber quanto calor essa aleta está transferindo. Quanto calor está sendo transferido por essa aleta? Vamos lá. Temos o T de X. Agora nós queremos saber quanto calor essa aleta está arrancando aqui da base, ó. Observe que o calor vai saindo pelas laterais, certo? O calor total que essa aleta transfere para as laterais por convecção é igual ao calor que saiu da base da aleta. Tudo que saiu por convecção pelas laterais entrou pela base da aleta, ou seja, a aleta sugou uma certa quantidade de calor que nós vamos chamar de Q�f, de aleta infinita, que vai ser a área, sempre a área, vezes o fluxo de calor. Quem que é o fluxo de calor? dt dx. E quem é o dt dx? Nós vamos pegar a equação do t de x e derivar. Então, vamos derivar essa equação com relação a x. O que dá a derivada disso aqui com relação a x? Constante, derivada é zero. Isso aqui é uma constante. E na menos mx vezes a derivada do que está em cima, que é menos m. Então ficou menos m, vamos lá, menos k, no lugar de t dx, eu vou botar menos m vezes tb menos t infinito, vezes z na menos mx. Joguei a derivada de t com relação a x aqui. Lembrando que o m é a raiz quadrada de HP sobre KA. Então, ó, menos com menos cancela. O KA passa aqui para dentro dessa raiz quadrada, simplificando com o algebrismo e substituindo x por zero. Por que x por zero? Porque nós queremos a quantidade de calor que está sendo sugada do ponto x igual a zero. Quanto calor a aleta está tirando da superfície, está tirando da base. Então põe x igual a zero aqui e chega na seguinte expressão, ó. Essa é a quantidade de calor retirada por uma aleta infinita. Ou seja, uma aleta muito longa. Basta saber a geometria da aleta, o coeficiente de convecção e a diferença de temperatura entre a base e o fluido. Observe que o T de X agora sumiu. Isso aqui é watt, né? É a quantidade de watt que é retirada de uma certa base com uma certa temperatura para um fluido ou uma outra temperatura, dada a seguinte aleta, ó, com essas condições geométricas, com esse material e com esse coeficiente de convecção. Então, esse é o primeiro caso. Estamos estudando. São 4 possibilidades. Essa é a primeira possibilidade, a aleta infinita. Qual é a segunda possibilidade? Imagine que por algum motivo eu sei a temperatura em x igual a L. Lá na ponta da aleta eu tenho a temperatura especificada, conhecida. Por algum motivo eu sei, eu vou lá e meço, tá? Agora a aleta não é mais comprida, não é muito longa, ela tem um comprimento L, onde a temperatura é conhecida. Então, trabalhando em termos de θ, que é T menos T infinito, ficou TL menos T infinito, nós vamos chamar isso aqui de θL, definição.
Na solução geral, C1mx, C2 e na menos mx, observe que agora temos novos C1 e novos C2. De novo, pessoal, nós fizemos esse método C1 e C2 lá na parede plana e vimos que para cada tipo de condição de contorno nós temos valores diferentes de C1 e C2. Aqui é de novo igual. Então, se a temperatura é conhecida, é diferente, os valores de C1 e C2 são diferentes do caso anterior de aleta muito infinita, onde a ponta está fria. Certo? Então, vamos substituir essa informação aqui. No lugar de θ, vou botar θL. C1 E na M vezes L, mais C2 vezes E na menos M vezes L. Lembrando que da primeira condição de contorno, C1 mais C2 tem que dar θB. De onde que veio isso? Da primeira condição de contorno. Da condição em x igual a zero, temperatura igual a T da base, nós chegamos que C1 mais C2 era o θB. Então agora é bem mais trabalhoso, pessoal, pegar essa informação aqui junto com essas duas informações aqui, ó, isolar C1 e C2, por incrível que pareça, o negócio fica bem complexo. Temos aqui, ó, seno hiperbólico. Lembra do seno hiperbólico? Tem lá na calculadora de vocês. Por definição, o seno hiperbólico é E na mx mais E na menos mx dividido por 2. Apareceu aqui TL, que é a temperatura na ponta, TB, que é a temperatura na base, T infinito, que é o fluido, funções hiperbólicas, bastante chatinho de trabalhar, né? Então essa é a temperatura em função de x. E a taxa de transferência de calor, de novo, é a área vezes o fluxo, onde o fluxo é menos K dt dx, deriva essa expressão com relação a x, faz x igual a zero, mesmo procedimento que nós tivemos para obter essa equação da letra infinita, vai dar agora essa expressão aqui. Observe que a expressão para uma letra com temperatura conhecida na ponta é a equação da letra infinita que multiplica mais um termo aqui em função de senos e cossenos hiperbólicos. Então, Q infinito é esse daqui, ó. É a solução mais simples possível. Agora eu vou pegar aquele Q infinito e vou multiplicar por um outro parâmetro em função de senos e cossenos hiperbólicos. Então, essa é a transferência de calor de uma letra com temperatura conhecida. Então, de novo, bem mais complicadinho, né? Essa expressão, quanto que a letra infinita é só isso, a letra com temperatura conhecida na ponta tem que multiplicar por esses outros termos aí. Esse era o segundo caso. Agora vamos para o terceiro caso. Então imagina que agora eu não sei a temperatura na ponta da letra, eu sei que ela não é infinita, então eu não posso usar nenhum daqueles dois casos anteriores. Mas existe um caso comum que é a ponta adiabática. O que é adiabática? É quando o calor, o fluxo de calor é igual a zero. Adiabática significa não tem transferência de calor. Então vamos olhar aqui o nosso dissipador, ó. Certo? Eu vou botar um anteparo, uma placa assim, verde, tampando a parte de cima. Então agora eu vou, imagina que o ventilador está soprando perpendicular ao desenho, de cima para baixo. Ou seja, aqui está o ventilador, ó. Está soprando o vento para cá. Se não houvesse esse anteparo, o que ia acontecer? O vento ia dar a volta por cima. Ia acontecer o chamado bypass. Por quê? Porque o vento não vai querer entrar nesses canais estreitinhos aqui, se ele pode ter um caminho livre por cima. Então, põe-se um anteparo, põe-se um defletor, de forma que eu vou canalizar, eu vou obrigar o vento a entrar totalmente por esses canais aqui. O que eu ganho com isso? Forçar o vento a passar por aqui. O que eu perco? Eu perco a ponta. Então o vento agora não pode mais tocar na ponta das aletas.
ou seja, a ponta diabática. Se a ponta diabática, fluxo é 0 menos K dt dx igual a 0. Ou seja, dt dx igual a 0. Então agora nós vamos pegar a expressão C1 na mx, C2 na menos mx. Vamos derivar com relação a x igual a 0, calcular C1 e C2 e vai dar outra encrenca. Olha aqui, ó. Então, de novo, ó, apareceu cossenos hiperbólicos aqui. Se eu fizer o fluxo de calor, ou seja, derivada disso com relação a x de novo, vezes a área, para x igual a 0, eu tiro que o calor retirado pela aleta adiabática é o calor da aleta infinita vezes a tangente hiperbólica de ml. Então, de novo, caso mais simples, a aleta infinita nós já sabemos calcular. Agora eu vou pegar a da aleta infinita e multiplicar pela tangente hiperbólica de ml. E finalmente, ufa, o último caso é quando temos convecção na ponta. Então, relembrando, primeiro caso, aleta infinita. Segundo caso, temperatura conhecida. Terceiro caso, aleta diabática. E o último caso é quando eu tenho convecção na ponta. Então, eu não sei nada sobre a aleta. Ela não é adiabática, eu não sei a temperatura, ela não é infinita, eu não sei nada sobre ela. Se eu não sei nada sobre ela, na verdade, eu sei que na ponta da aleta vai ter convecção, porque a ponta também está encostada no fluido. Então, o fluxo de calor é um fluxo de convecção em x igual a L, ou seja, menos K dt dx é igual a H T de L menos T infinito. T em L, T na ponta menos o T infinito. É o fluxo de convecção pela ponta. Então, vou ter que derivar a expressão para o θ de x, jogar aqui. Jogar para T de L aqui. Simplificar. E essa é a mais complicada de todas, olha só. O T de x vai dar essa encrenca toda aqui, ó. Muitos senos e cossenos hiperbólicos, tá? Extremamente complexo chegar aqui. Vocês lembram lá da parede plana, quando eu falei que o método C1 e C2 é bom quando não tem convecção. Se tiver convecção, bagunça bastante. E aqui a mesma coisa. Se tem convecção envolvida, o negócio se torna bastante complexo. Posso derivar isso aqui com relação a x e ter o fluxo, a taxa de transferência de calor também, uma equação bastante pesada para se trabalhar. Pessoal, é inviável utilizar isso daqui. Existe a solução analítica bonitinha, o pessoal da matemática chega nessa solução, perfeito. Possível chegar aqui. Só que trabalhar com essa quantidade de seno e cosseno hiperbólico não vale a pena, é inviável do ponto de vista da engenharia. Engenheiro é um cara um pouco mais prático, né? Beleza, tem lá um matemático que tem a solução exata, mas isso aqui no dia a dia acaba sendo pouco útil. Então, assim como acontece lá com a resistência térmica, que a gente chegou na convecção e viu que não valia a pena calcular C1 e C2 para convecção, aqui para a aleta também. Chega num ponto desse e não vale a pena. Então, nos próximos vídeos, no próximo vídeo especificamente, nós vamos estudar um outro método para calcular, para estimar essa transferência de calor, sem ter que usar uma equação desse tipo aqui, tá ok? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. O que vimos então até agora? Vimos como calcular o calor que a aleta consegue transferir para 4 casos diferentes. Ou temperatura conhecida, ou fluxo igual a 0, ou convecção conhecida, ou aleta muito infinita. Agora vamos fazer um exemplo numérico para ilustrar esses conceitos. Tem um bastão muito longo, então a palavra-chave aqui é muito longo. Esse bastão tem 2,5 milímetros de diâmetro, então é circular. Um cabo de panela, aqui está a panela. Uma das extremidades está a 100 graus, então essa base aqui, ó, nosso TB, né? T da base é 100 graus Celsius. Essa aleta é muito longa, tem 2,5 mm de comprimento.
está num ambiente com ar a 25 graus e um coeficiente de convecção de 10, ok? E nós queremos calcular quanto calor está sendo transferido pela aleta, ou seja, qual a quantidade de calor que a aleta retira da base e joga para as laterais. Então a aleta faz isso, retira um calor da base e joga para as laterais por convecção. Quanto que vale esse calor? Considerando dois materiais diferentes, muito comuns, ó. Cobre puro, se vocês lembram, o cobre é dos materiais que mais conduzem calor, né? Do ponto de vista industrial, é o material que mais conduz calor, tem uma condutividade maior. E o aço inox, que é um outro metal muito usado, só que tá com uma condutividade bem menor, ó. Então, dos metais, o aço inox é o que menos conduz calor e o cobre puro é o que mais conduz calor. Nós queremos calcular então quanto calor está sendo transferido e se esse bastão é muito longo, o problema já dá a dica, né? Muito longo, nós vamos pegar a solução da aleta infinita. Por quê? Primeiro porque o problema não diz qual é o comprimento. Se ele desse o comprimento, eu poderia usar a solução da convecção na ponta. Mas como ele nem dá uma indicação de que é para usar a aleta infinita, tá? Esse bastão se torna uma aleta infinita. Quanto calor esse bastão está transferindo? Nós já vimos que para a aleta infinita, a solução é essa daqui, ó. S quadrado é H, P, K, A, TB menos C infinito. Então, quanto vale o perímetro, quanto vale a área? Quem que é o perímetro? De novo, eu vou pegar essa minha aleta e vou pegar um fio, uma linha, enrolar ela e vou ver qual é o comprimento dessa linha. Vai ser π vezes o diâmetro, né? π vezes d, diâmetro. — 0,0025, que é 2,5 milímetros. Isso vai dar 7,85 vezes 10 na menos 3. Então, perímetro, 7,85 vezes 10 na menos 3 metros. Isso aqui está em metros, né? Isso aqui está metro. Perímetro da aleta. A é a área da seção transversal da aleta. Então, eu vou fazer um corte aqui e vou calcular essa área. Como é que eu calculo a área da seção transversal de um círculo? É π diâmetro ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado. Isso vai dar 4,9, 10 na menos 6 metros quadrados. Então, 4,9. Temperatura da base é o próprio 100 graus. Tem infinito. Temperatura do fluido ambiente, 25 graus. E o H, 10 watts por metro quadrado grau Celsius. Então, substituindo isso aqui tudo aqui, e com dois valores de K, 414, nós vamos tirar aqui a aleta de cobre, que tem uma condutividade maior, vai transferir 0,93 watts, e a de aço inox 0,17. Então, observem que uma aleta de cobre transfere bem mais calor que uma aleta de aço inox. Então, por isso que o cobre sempre é preferido, né, para transferir calor. Nesses dissipadores, esses conjuntos que usam várias aletas, geralmente são feitos de cobre ou alumínio. Alumínio também é muito bom. O alumínio tem um K de 200 aproximadamente, metade do cobre. Nunca de aço inox. Aço inox é aquele muito usado para fazer talheres, né? É aquele aço que não enferruja, inoxidável. Só que ele tem uma condutividade baixa e ele transfere pouco calor, tá? Então, esse problema ilustra como calcular. É muito simples, né? A gente não vai precisar desenvolver a equação cada vez, obviamente. Nós vamos usar sempre essas soluções prontas. No caso da aleta infinita, é a solução mais simples que existe, que nós deduzimos, né? Aqui. As outras nem deduzimos, porque dá muito trabalho. E aplicação direta da equação. Cuidado só na hora de calcular o perímetro e a área. Tem que conseguir enxergar isso aqui, né?
A área, vou imaginar um corte na seção transversal. Qual é a área da seção transversal? E o perímetro, eu vou ter que analisar o formato dessa figura e usar uma equação apropriada. No caso do círculo, é π vezes d. Se fosse quadrado, é 4 vezes o lado, né? Com isso, a gente consegue calcular o calor transferido por uma aleta em qualquer uma daquelas situações.